É, tio do biscoito, o povo tá falando que tá caindo nada, não. O que é isso aqui? Olha o chão de dentro, 32. Olha o patinho, 29. Olha aqui no CB, 29, 22, 22. Olha aqui a casa de cozinhar, 22. Olha aqui, 27. Tá caindo, é tudo. Lula lança Política Nacional de Cibersegurança proposta pelo GSI. Medida busca garantir a liberdade de expressão, a proteção da privacidade e dos dados pessoais das pessoas. Então foi instituído também um comitê nacional para gerir, para tocar essas políticas públicas, que vai ser coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Vai contar com diversos atores políticos, empresas, setores empresariais, especialistas e integrantes da sociedade civil, mas sob o guarda-chuva, sob a coordenação do Gabinete de Segurança Institucional, que foi quem propôs essa política nacional de cibersegurança. O governo federal diz que é de grande urgência e relevância, já que o Brasil é um dos países que são mais atacados em ambientes virtuais, que mais registra ocorrência de ataques digitais e ataques virtuais. O Bolsonaro argentino Milei, o extremista fascista, fará demissão em massa de funcionários públicos e inflação piora, gerando manifestações em massa. O desgoverno maldito e neonazista começa a cair. Hoje essas manifestações serão maiores, a gente ainda não tem uma previsão da quantidade de participantes, mas dessa vez pegou num calo ali da Argentina, que é o funcionalismo público. Essa proposta do Milei, esse decreto que foi emitido ontem, que é além do decretaço, né? O decretaço foi aquela pacote de medidas com mais de 366 revogações, medidas para desregular a economia. E ontem saiu um decreto a mais, que é esse que você citou, para que sejam demitidos entre 5 mil e 7 mil funcionários públicos. Isso faz parte daquela agenda do governo Milei, desde a campanha, que é o plano Motosserra, cortar gastos públicos. E esse é o entendimento do governo Milei. Existe um problema de déficit fiscal, ou seja, o Estado gasta mais do que arrecada, então é necessário cortar em todos os setores da economia, tudo que for possível no Estado argentino. Esse diagnóstico é acertado, realmente a Argentina vive esse problema. Agora, o que está gerando tensão na Argentina é a solução. A solução proposta para o Milei é cortar tudo. E aí, esses funcionários que trabalham no funcionalismo, que estão ali servindo o Estado argentino, do dia para a noite vão perder seus empregos, e por isso que a gente espera uma manifestação maior hoje, né? Porque os sindicatos já chamaram para que vá para as ruas, para que tenha os famosos piquetes, né? Que já é uma tradição na Argentina. Então, a gente espera que tem essas manifestações que não sejam violentas, já serão as quartas manifestações da Argentina. Desde o decretaço, a gente já teve 3, em menos de 16 dias de governo, né? Então, veremos aí como serão essas manifestações hoje. Flávia, você destaca nessa sua primeira resposta o fato de que algumas medidas anunciadas por Milei já eram esperadas, se referindo àquele plano Motosserra, tão falado durante a campanha eleitoral. O que nesse momento surpreende com relação ao que Milei vem fazendo? Na verdade, ele está sendo bem coerente com a proposta anterior, durante a campanha. Eu acho que não tem surpresa aí, a gente já esperava isso, inclusive os sindicatos e a oposição na Argentina, já era esperado. Eu acho que a surpresa maior é a modo, né, como ele tem feito. Por exemplo, ele fez esse decretaço, que na verdade é uma figura jurídica muito utilizada até por outros presidentes da Argentina. Isso também não é uma novidade. Acho que a novidade são essas propostas, né, mais radicais de corte nos gastos públicos, que estão dentro da tradição do que a gente vê na Argentina. E uma das críticas feitas pela oposição é que esses cortes vão onerar mais a população mais pobre e os trabalhadores, né? Por isso que essa última medida de ontem, esse decreto que acaba com os contratos de vários funcionários do funcionalismo público federal, pegou tão mal com a oposição, né? Porque eles acham que esses trabalhadores estão sendo injustiçados, digamos assim. E, de fato, a Argentina tem alguns problemas, como todos os países, de funcionário fantasma, como a gente chama aqui no Brasil, de funcionário que não rende tanto. Mas o que a oposição diz precisa resolver esses problemas, sanar sim, porém, quem que vai continuar tocando a máquina pública? Você precisa desses funcionários. A resposta do governo Milei foi: vamos analisar conforme a necessidade. Então, caso a chefia entenda que um funcionário é muito importante, ele pode fazer uma carta, mandar para o governo, né, pedindo para que alguns funcionários fiquem. Mas a dúvida é, será que isso não vai gerar um atraso nos serviços públicos? Como que vai se dar essa transição dos que vão embora, dos que vão ficar? Então tem essa incógnita do que vai acontecer aí nos próximos dias. Por isso que o protesto de hoje é tão importante, até para a gente sentir a temperatura das ruas da Argentina e o grau de insatisfação
dos trabalhadores e dos trabalhadores do setor público hoje. Pois é, isso serve de termômetro para nossa percepção. Mas qual que é o peso desses protestos na definição dos próximos passos do governo Milei? E aí não só do governo em si, do executivo, mas também de um posicionamento do legislativo, do Congresso. Esses protestos são importantes para a oposição, claro, que está em maioria no Congresso, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Então, isso vai dar um viés aí para onde o Congresso vai. O Congresso é muito reticente a essas medidas do Milei. O decretaço que você citou, Carol, ainda precisa passar tanto pela Câmara de Deputados quanto pelo Senado. Se uma das duas casas vetar, essas medidas vão por água abaixo. Se uma das casas concordar, elas continuam em vigor. Elas entram em vigor imediatamente, né? Após a promulgação do presidente, ainda vão passar pelas duas câmaras. Então, o que a gente espera hoje é que essas manifestações sirvam aí de um guia para o Congresso, porque os congressistas estão muito atentos ao que a rua diz, né? O que a população pensa sobre essas medidas, e claro, eles vão fazer alguma oposição ao Milei, vão tentar segurar essas medidas, e para o governo Milei, ele deu uma entrevista ontem para o jornal La Nación, bem longa inclusive, ele disse que não vai ceder às manifestações. Então tem aí um cabo de guerra entre essas sindicais de trabalhadores, esses movimentos sociais e o governo Milei. A gente não sabe quanto tempo ele vai suportar esse cabo de guerra, né? As pessoas indo para as ruas protestar contra o governo dele. A gente sabe que vários presidentes da Argentina já caíram por conta dessa pressão. Ele disse que ele vai aguentar até o fim e que ele, inclusive, já fez algumas medidas contra esse tipo de protesto, né? Ele tem falado muito das medidas que a Patrícia Bullrich, que é a ministra de Segurança, colocou para que esses protestos, por exemplo, não obstruam as vias públicas, para que tenha uma certa organização ali. E, claro, os sindicatos, acostumados a essa cultura de ir para as ruas a protestar, estão bem satisfeitos com isso também. Outra coisa que o Milei falou é que justamente ele quer mudar essa cultura de piquetes, essa cultura de as pessoas inconformadas irem para as ruas protestar. Ele quer diminuir isso na mentalidade da população argentina. Não sabemos se será possível também. Ontem foi uma entrevista bem audaciosa que ele deu, né? Se colocando como presidente que não vai ceder a essas pressões. Enquanto a gente fala dessa intensificação das políticas voltadas a esses piquetes, no sentido de que aquelas pessoas que forem até reconhecidas, reconhecimento facial, elas podem perder benefícios sociais. É disso que a gente está falando, né, Flávia? O quanto que isso também serve de estímulo para novas manifestações, no sentido de que a população, ao ver medidas como essas sendo anunciadas, também se manifeste em sentido contrário e vá às ruas. Porque estamos falando da Argentina, que é um país com tradição nesse tipo de manifestação. Exato, e essas medidas são até inconstitucionais. Você não pode vincular um benefício social a uma manifestação política, são duas coisas separadas, né? As pessoas têm direito a protestar, enquanto cidadãos e cidadãs, ainda que elas recebam algum tipo de benefício do Estado, né? Aí não é do governo X ou Y, é o Estado argentino. Então isso tem gerado também muita revolta, mas a gente ainda não viu manifestações grandes a ponto de causarem uma pressão no governo. As 3 últimas foram, sim, significativas, mas a gente ainda não viu nada gigantesco, como a gente costuma dizer, né? Talvez hoje, ainda não sabemos, as manifestações estão marcadas para as 11 horas na Argentina para começarem, e aí a gente acha que vai ter mais adesão do funcionalismo público, desses funcionários que serão demitidos e até dos seus colegas. Talvez aumente um pouco. O que a gente tem visto, observando a política da Argentina, é que sim, existe um incômodo muito grande da população